De volta ao capítulo 6, teste de hipótese sobre matriz de covariâncias. Nós já introduzimos o assunto, falamos das covariâncias de uma população para introduzir o assunto. Agora vamos falar de um teste propriamente dito. Teste para um valor específico da matriz de variância covariância de populações normais, como a gente já havia dito. Então, nós vamos considerar uma amostra aleatória em RP de tamanho N, Y1, Y2, Yn. Então, uma amostra aleatória, idêntica e independentemente distribuída, normal, com média μ e matriz de covariância sigma, normal multivariada, obviamente. Matriz de covariância sigma positiva definida. E nós vamos fazer hipótese agora sobre essa matriz sigma, sendo ambos os parâmetros desconhecidos dessa população. Sabemos que os estimadores de massa verossimilhança desses parâmetros são o y-bar, a média amostral, e a matriz de variância covariância biasada, que é o SN, que é a matriz de soma de quadrados reprodutos dividido por N. Também assumimos que a matriz de covariância amostral ela é positiva definida com probabilidade 1. A hipótese de interesse ela é definida da seguinte forma: H0, sigma igual a sigma 0, versus uma alternativa, né, que sigma é diferente de sigma 0. Sendo sigma 0 uma matriz positiva definida de interesse. A matriz sigma 0, a sigma 0, é uma matriz positiva definida de interesse. Então, fixado, constante, sobre a hipótese H0. A matriz sigma 0 é completamente especificada em H0, mas nenhuma suposição fazemos a respeito do vetor de médias μ que consideramos desconhecido. Para testar essa hipótese, devemos maximizar a razão de verossimilhança, a verossimilhança, a função de verossimilhança, né? Não a razão. A função de verossimilhança do modelo restrito, está sobre H1, né? Que não fazemos nenhuma conjectura a respeito do sigma é qualquer matriz positiva definida. A função de verossimilhança para o modelo completo foi especificada na equação 525 do capítulo anterior, e cujo máximo a gente obteve na expressão 521, cuja média foi o y-bar e a covariância foi o SN. Então, quando nós maximizamos, nós reproduzimos o máximo da função de verossimilhança aqui, o L de ômega irrestrito com Y, a matriz de dados, N por P, μ chapéu, dado μ chapéu e sigma chapéu, que são os estimadores de máxima verossimilhança, nós temos o máximo 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da Sn elevado a menos n sobre 2 e elevado a menos np sobre 2. Que nós já vimos com muitos detalhes e apareceu essa expressão em várias ocasiões no capítulo anterior. Agora, sobre a hipótese nula, que é o nosso modelo restrito, a função de verossimilhança, a gente já viu como simplificá-la. No lugar da sigma, nós vamos ter sigma 0, restrito sobre a hipótese H0. Então, L de ômega 0, dados os nossos dados, é uma função de μ e sigma 0. Sigma 0 fixado, então, nesse caso, é uma função apenas de μ, fixado sobre H0. Então, é 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da sigma elevado a menos n sobre 2, exponencial de menos meio do traço de n menos 1 sigma 0 menos 1s, ou n sn, se eu quiser, sigma 0 menos 1 sn. Aí seria n aqui. E menos meio do traço exponencial, né, dessas duas partes, menos meio de traço de n sigma 0 vezes esse produto externo, que é a distância, que é a diferença, o vetor de desvio de y-bar para μ. Então, nós temos só como parâmetro aqui, só depende dessa quantidade aqui, μ, que é uma forma quadrática também. A gente viu o traço de AB igual ao traço de PA, então viraria uma forma quadrática, que é a distância de manobras de y-bar para μ. Se a gente derivar isso igual a zero, aqui tem a função suporte, que é o logaritmo dessa função, cujo máximo das duas são equivalentes por se tratar a função logaritmo, que é a transformação daqui dá por logaritmo, ser uma função monótona crescente. Então, derivando a função suporte em relação a μ, nós vamos derivar essa parte, que o resto está tudo zero. Isso aqui dá 2 vezes, o 2 cancela aqui. Então, dá 2 vezes n sigma 0 menos 1 y barra menos μ. Isso aqui. Igualado a zero, põe um chapeuzinho no μ, temos que o chapeuzinho, essa expressão se anula quando o μ chapéu for igual a y bar. Então, como eu disse, isso aqui é uma
esse traço de A, B igual a traço BA, e traço de um escalar é o próprio escalar, então o traço aparece aqui, por conta disso, porque esse aqui é um escalar, é a distância de Mahalanobis, e esse resultado aqui é como sigma zero é a matriz positiva definida, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, quando o y for, o mi for y barra, isso aqui vai dar zero, que é o menor valor possível para essa forma quadrática, porque ela é positiva definida, só dá valores maiores que zero se o vetor que está aqui, y barra menos mi, não for zero. E vai ser zero, é o valor mínimo dela. Portanto, quando isso aqui for zero, essa expressão aqui é máxima. Portanto, essa expressão aqui é máxima. Então, põe isso aqui zerado. Então, nós vamos ter essa parte aqui, exponencial disso aqui, fecha a chave aqui que você quiser. Quando o y barra for igual a mi. Chapéu. Dessa forma, a função suportará valor máximo quando essa expressão tiver seu valor mínimo, que é zero. Isso ocorre quando o vetor de médias populacional é igual ao vetor de médias amostrais, como eu acabei de falar, que é o estimador de máximo verossimilhança de mi. Então, o máximo da função de verossimilhança para o modelo restrito, L de ômega zero, que é o nosso espaço paramétrico restrito, ômega é o espaço irrestrito, ômega zero é o espaço restrito sobre H0. O zero tem de indicar que está sobre H0. Então, 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da sigma zero elevado a menos n sobre 2, exponencial daquela parte aqui eu troquei o n menos 1s por n sn. Só isso que eu fiz aqui, sigma zero menos 1 sn. Quando a gente dividir o L de ômega zero sobre o L de ômega, essa parte vai cancelar, essa parte aqui vai ficar, não tem jeito de cancelar, porque o outro é Sn, elevado a menos n sobre 2, então fica sigma zero elevado a n menos sobre 2, sobre o Sn, determinante, né, elevado a menos n sobre 2. E o exponencial dessa parte não tem correlato na outra verossimilhança no L de ômega, no seu máximo, porque o outro está elevado a menos np sobre 2. Então, conserva a base, subtrai o expoente. Menos com menos dá mais, por isso que aparece np sobre 2. Está aqui. Tá? Então, fazendo isso, aqui eu posso, usando propriedades de determinante, de produto, esse Sn pode passar para cima elevado a n sobre 2. E o menos pode ir para dentro como menos 1, como está aqui, ó. Sigma zero a menos 1 fica n sobre 2 vezes determinante de S, vezes determinante de S elevado a n sobre 2. Determinante de A a B igual a determinante de A vezes B. E como ambos estão elevados a n sobre 2, continua elevado a n sobre 2, esse determinante do produto. E aqui continua a mesma coisa, que não dá para fazer nada. Então, essa distribuição aqui é muito difícil de ser derivada, né? Quase praticamente impossível na maioria dos casos. Nesse caso, ninguém conseguiu derivar ainda, distribuição nula disso. Ou conseguiu e ficou inútil, né? Porque não daria para usar. Então, a gente usa a aproximação assintótica, né? Que são modelos encaixados. Então, menos 2ln de lambda tem distribuição aproximadamente Q quadrado, assintoticamente Q quadrado. Então, no modelo completo, nós, no irrestrito, a gente estima P médias e P que multiplica P mais 1 sobre 2 covariâncias, né? Então, as variâncias na diagonal P mais combinação de P2 a 2. Covariâncias diferentes. E no modelo restrito, a gente estima P parâmetros, que são somente as P médias, porque sigma está especificado pelo sigma zero sobre a hipótese. Então, a gente estima P. Então, a diferença, juntando P com combinação de P2 a 2, dá isso aqui. Quando eu subtrair P, vai dar a combinação de P2 a 2, que é P que multiplica P mais 1, mais P variância, né? Desculpe. É P mais combinação de P2 a 2, variância e covariância, que dá P que multiplica P mais 1 sobre 2, mais P médias, que dá P que multiplica P mais 3 sobre 2. Quando a gente subtrai P, vai ficar P que multiplica P mais 1 sobre 2, que é a combinação de P2 a 2, que é P vezes P menos 1 sobre 2, mais P variância, que está na diagonal da matriz. Então, combinação de P2 a 2 covariância, mais P variância. Então, o menos 2ln de lambda, menos 2ln disso, passa o n sobre 2 multiplicando, multiplica por menos 2, toma o logaritmo desse determinante aqui, o logaritmo do exponencial vai ficar essa parte aqui, está dividido por 2, vai estar multiplicando por menos 2, então vai mudar alguns sinais ali. Depois de rearranjado, eu tenho n traço
da sigma 0 menos Sn, que está aqui dentro, tá? Menos NP ou mais NP, em alguma parte ali, menos NP, porque o 2 cancela, né? O 2 dá, menos 2 aqui com o 2 que está lá no denominador. E aquela primeira parte, passo o n multiplicando, né? N sobre 2, vai cancelar com o 2 que está multiplicando, vai ficar negativo aqui. Menos n logaritmo disso. Depois de rearranjar, dá isso aqui. Que possui assintoticamente a distribuição Q quadrado com f, grau de verdade, dado por p mais 1 sobre 2, que é a diferença do número de parâmetros, que são exatamente as variâncias e covariâncias estimadas no modelo irrestrito. Que a média é estimada nos dois e os graus de verdade se cancelam. As duas dimensões na hora que eu estou fazendo a diferença. Dadas pela diferença entre os números de parâmetros dos dois modelos, né? A gente chega nisso aqui, como eu acabei de explicar. A gente pode fazer algumas melhorias nesse teste, né? Substituir o SN pelo estimador não enviesado, trocar o N pelos graus de verdade, e é isso que muitos autores fazem, né? Então, troca-se o SN por S e o N pelos graus de verdade. E alguns ainda acrescentam as correções de Bartlett, de Box, né? E são correções para melhorar a aproximação Q quadrado. Então, depende de expansões assintóticas, da estatística e tal, que eu nem consultei os detalhes de como chegou nessa parte, que a parte assintótica não me interessa muito, não, e me falta base também para estudar essa parte. Então, o Corin, em 68, ele propôs uma correção, né, para melhorar a aproximação Q quadrado. Né? Então, nós temos uma aproximação melhor. Então, tem um coeficiente aí que depende dos graus de verdade, do N, portanto, né, e do P apenas. Ó. Fazendo essa correção, vezes aquele traço, no lugar da SN, veja, está S. Ó. E onde tinha N, pôs a evidência, virou a nossa correção aqui. Ó. Em vez de multiplicar por N tudo, está multiplicado por N menos 1, mas corrigido por uma constante que depende da dimensão. Isso para melhorar a aproximação Q quadrado. Foi proposto por Corin em 1968 para a estatística. A aproximação de Corin em 68, existe uma outra melhor que essa, que é, segundo os autores, né, que é baseada na distribuição F. Então, eles fizeram um rearranjo da distribuição Q quadrado aqui. Então, veja a mesma quantidade aqui, ó, que nós chegamos no teste da razão de verossimilhança, exceto que o N está em evidência, foi trocado por N menos 1, vezes S. Né, S, no lugar do SN que estava lá. E dividido por uma quantidade A, que nas edições deles chegaram nessa quantidade A aí que eu vou mostrar. O grau de liberdade 1 dessa distribuição F sobre H0 é P mais 1 sobre 2, que é o mesmo grau de liberdade que nós encontramos, do teste da razão de verossimilhança, e um V2 que depende de um F0 aqui. Vamos ver quais são esses A e qual é esse F0. Então, o nosso F0, que é o grau de liberdade do denominador, é o Ni mais 1 sobre Ni mais 1 mais 2, dividido por módulo de C0 menos C ao quadrado em módulo. O Ni mais 1 é o grau de liberdade do numerador, tá? Para a gente lembrar. Então, já está lá. Então, quem é C0 para ser usado aqui? Quem é C? Então, C0 é uma quantidade que depende de P e de N, trivial. Pega o P menos 1, é a dimensão, número de variáveis, menos 1, multiplica pelo número de variáveis mais 2, divide por esse produto 6 vezes N menos 1. Trivial. Pega o grau de liberdade de 1 lá e divide por 1, menos C, menos o grau de liberdade de 1 dividido pelo F0. Ora, ainda está faltando calcular o C para calcular o F0. Então, o C é também uma quantidade trivial que depende só do P e do N. Tá? Então, isso na demonstração dele. Então, são quantidades triviais, um pouquinho trabalhoso de calcular. 2P ao quadrado mais 3P menos 1 dividido pelo esse produto aqui, que é 6 vezes N menos 1, P mais 1. Trivial. Todas as expressões trivialmente calculadas aqui. Uma vez tendo eu calculo a estatística F, uma vez tendo N1 e N2, eu posso computar o valor P ou achar o F alfas com N1 e N2 graus de verdade, quantia superior da distribuição F, sem vezes alfa por cento, e confrontar com F calculado, ou achar o valor P. Em alguns casos, nós desejamos testar a hipótese se
se as variáveis são independentes, possuem variâncias iguais entre si, iguais a um valor unitário. Pode ser qualquer um, mas vamos tratar do caso que é uma matriz identidade aqui, ou seja, as variâncias são iguais a 1 e as covariâncias são todas nulas. Mas poderíamos testar que é uma matriz diagonal com variâncias diferentes, mas fixa, conhecida. Porque esse teste aqui é para valor conhecido. Então, aquele sigma zero pode ser identidade, pode ser uma matriz diagonal qualquer, pode ser uma matriz diagonal com variâncias idênticas, desde que os valores sejam especificados, todos. Não tem parâmetro a ser estimado, né? Quando tiver parâmetro a ser estimado, é outro tipo de hipótese. Veremos posteriormente alguns casos. Neste caso particular, a estatística 3 ela é simplificada, né, dessa forma. Por quê? Vamos lá na estatística 3. Se o sigma zero for identidade, então dá traço do S, Ln do S, porque a identidade é menos 1. Identidade vezes S é o próprio S. Então, Ln do determinante da S menos P. Então, essa parte aqui fica exatamente traço do S, Ln do determinante da S menos P. E o resto aqui é constante para melhorar a aproximação assintótica. Ora, se a nossa hipótese é verdadeira, o que acontece com essa estatística? O S aproxima de uma identidade. Porque sobre H0, se de fato for, o nosso S estima a verdadeira variância, que é uma identidade, se ela de fato é verdadeira. Então, esse aqui, traço de uma identidade, daria aproximadamente P, né? Porque não dá identidade, nunca vai dar certinho. Determinante de uma identidade dá 1, Ln determinante de uma identidade é aproximadamente 1, então Ln de 1 é 0. Então, P menos P é 0. Então, esse aqui traria o Q quadrado para 0, então indicaria que quanto mais próximo de zero, mais evidência nós temos sobre a nossa hipótese. Nesse caso aqui, o que acontece? Se a nossa hipótese é verdadeira, o nosso S aproxima do sigma zero, que é a hipótese geral. Então, essa quantidade aqui da identidade, sigma 0 menos 1 identidade, traço da P, isso aqui da identidade, determinando a identidade dá 1, Ln de 1 dá, no caso, absurdo, imagina o S estimar a nossa matriz de covariância perfeitamente. Seria a maior evidência a favor da nossa H0. Então, nesse caso hipotético, né, e real, nós teríamos a situação ideal, né? Mas isso na prática dificilmente vai acontecer, tá, gente? Eu só estou mostrando como funciona a estatística. Então, isso aqui daria 0, essa parcela. Então, P menos P é 0. Então, nossa estatística aqui, quadrado 2, iria para 0, como no outro caso. Então, se a hipótese é verdadeira, as nossas estatísticas se aproximam de 0, né? Porque são Q quadrados. E à medida que ela afasta de 0, evidencia, favorece a H1, né? Favorece a hipótese alternativa. Então, a gente substitui o traço por soma dos autovalores da matriz S, ou o produto dos autovalores, como eu tomo Ln, então fica Ln do produto igual a soma dos Ln de cada lambda menos P. Então, eu posso trocar isso aqui por Ln, se eu quiser, né? Da matriz S. Lambda K chapéu é o KS, monta o valor de S chapeuzinho, porque nós estamos usando um estimador da covariância. Se fosse em cima da lambda, seria lambda sem chapeuzinho. Se fosse o lambda do sigma 0, seria lambda 0 índice K. Da mesma forma, a estatística 4, ela é simplificada do mesmo jeito, né? Então, lá estava traço de sigma 0 menos vezes S, traço da sigma 0 menos 1 vezes S, Ln, né? Determinante do sigma 0 menos 1 vezes S. Então, simplifica do mesmo jeito aqui no numerador, e isso pode ser substituído por isso, então resta igual, o A igual. Então, para testar a hipótese que sigma é igual a identidade. Se o número de variáveis P excede o tamanho da amostra, então esse é um primeiro caso que está aparecendo aqui, nós temos o caso de alta dimensionalidade. Então, nesse caso, a gente quer testar sigma igual a sigma 0. E aí? O que fazer? Nós não temos mais... nós teríamos problemas, porque a nossa matriz seria
a hora que nós fôssemos maximizar aqui a nossa função de verossimilhança, nós teríamos determinante da SN no modelo completo. Então, isso degeneraria o modelo o teste de razão de verossimilhança, porque degeneraria uma das variâncias por não ter inversa única, por não ter determinante C0. Então, como é que nós resolveríamos esse problema? Então, o Ledoit e Wolff, em 2002, eles propuseram um teste para sigma igual a identidade, e agora nós fizemos vários trabalhos, uma das minhas orientadas, a Laíla, fez alguns trabalhos em que a gente expandiu vários CSDs para versões computacionalmente intensivas, mais gerais, né, para testar hipóteses bem gerais aí. Então, ficou bem legal o trabalho dela. Podem consultar para a melhoria disso. Então, para o caso particular, que o sigma zero é a identidade, esse que a gente vem tratando por último, em que você pode ter muito mais variáveis do que observações, em que eu degeneraria o teste da razão de verossimilhanças, eles propuseram. Então, a lógica é substituir determinante, substituir onde tiver determinante, onde tiver inversa, né? E substituir pelas não inversas para uma teste que é baseado em traço das matrizes, né? Que é a variância total e não a variância generalizada, que é o determinante. Como a gente já viu lá atrás também, que é o conceito de variância generalizada. Então, eles propuseram essa estatística aqui para esse caso particular, sigma igual a 1, não para o caso geral, sigma igual a sigma zero, tá? Então, para esse caso, a gente tem traço de S menos identidade. O que acontece se a hipótese é verdadeira? Ao quadrado, deixa eu falar a estatística primeiro, multiplicado por n sobre 2, menos p ao quadrado sobre 2, então depende só da matriz S e do valor hipotético, ó. Traço da S, quer dizer, a soma dos elementos da diagonal dessa matriz, a soma das variâncias dividida por P, a média das variâncias ao quadrado, multiplicado por P ao quadrado sobre 2, mais P ao quadrado sobre 2. Se a nossa hipótese é verdadeira, imagine que a nossa S estime perfeitamente o valor que a população tem de covariância, que é a identidade. Então, ela seria identidade, esse aqui daria uma matriz 0 ao quadrado dá 0, esse traço daria 0, zeraria essa parcela. Traço de uma matriz de identidade dá P, P sobre P dá 1, 1 ao quadrado dá 1, dá menos P ao quadrado sobre 2, mais P ao quadrado sobre 2, 0. Então, o valor mínimo desse quadrado seria o 0, que seria o caso em que nosso S estimasse perfeitamente a matriz populacional, se ela fosse de fato identidade. Então, sobre H0, eles alegam que essa estatística tem graus de verdade P, P mais 1 sobre 2 igual ao teste da razão de verossimilhança. E esse teste não precisa que a S seja positiva definida, basta ser positiva semidefinida. Quando tem mais variáveis do que unidades amostrais, nós já mostramos que a matriz S é ao menos positiva semidefinida. E isso acontece quando nós temos alta dimensionalidade, P maior que N. Ok? Então, essa é a lógica. Então, à medida que a nossa hipótese é falsa, o nosso S vai estimar a verdadeira covariância, essas quantidades aqui vão ser grandes e vai levar o Q quadrado para o lado infinito. Quanto mais a nossa hipótese afastar, a nossa verdadeira população afastar do valor hipotético, a nossa matriz de covariância for diferente disso, maior vai ser a tendência dessa estatística ser alcançada, maior vai ser o valor dela. E assim, maior a chance de rejeitarmos a hipótese H0 para um dado nível de significância alta. O Ledoit-Wolff sugere ainda que esse teste seja estendido para esse caso aqui, né? Não só para a identidade. Como? Ele sugere transformar os dados. Se eu transformar meus dados, pegar os YJ, unidade a unidade, J variante de 1 a N, pré-multiplicar pelo valor hipotético que eu quero testar, raiz quadrada inversa dele, então, a hora que eu for calcular a covariância do meu XJ, que é a minha amostra alterada, qual vai ser a covariância XJ? Vai ser a covariância dessa quantidade. Covariância está multiplicando por uma constante. Então, fica a covariância da variável vezes a constante ao quadrado. Matricialmente, a covariância da variável, que é sigma. Matricialmente, você pré-multiplica pela constante e pós-multiplica pela constante transposta. Como é uma matriz simétrica, transposta fica igual à matriz original. Ora, sobre H0, o que acontece com a minha sigma? Ela é sigma zero. Estou sob a hipótese que sigma é igual a sigma zero agora. Então, se eu calcular essa quantidade aqui, eu vou ver que dá qual que é a covariância do XJ? Identidade. Então, aqui, testar a hipótese que o meu Y tem covariância sigma zero
corresponde a testar que o meu XJ tenha covariância de identidade. E aí eu aplico esse teste que nós acabamos de ver, essa estatística aqui, para hipótese de sigma sem identidade, em que essa matriz S aqui é a matriz de variância e covariância da amostra transformada. Mas o que eu optei por fazer? Eu preferi apresentar aqui no livro, não mexer na transformação dos dados, vamos mexer na transformação da estatística. Portanto, eu sei que vai acontecer isso aqui sobre H0. Ó. Então, se eu usar o estimador do sigma sobre H0, a covariância da transformação vai ser isso. Sobre H0, eu vou estimar essa covariância pelo S, o S da YJ. Então, onde tiver S, se eu usar sigma 0 menos meio, S, sigma 0 menos meio, eu vou usar a mesma estatística, mas no lugar da S eu vou usar isso. Isso dá a mesma coisa, tá? Então, a gente pode provar isso. Então, olha lá, onde tinha S, ó, S menos identidade, a S aqui é a matriz de variância e covariância da Y. Não transforma os dados mais. Esqueça a transformação que eles propuseram. Traço da S dividido por P, então a S passou a ser sigma 0 menos meio, S sigma 0 menos meio, ao quadrado. Então, isso aqui sob a hipótese sigma igual a sigma 0, isso possui distribuição Q quadrado com P mais 1 sobre 2 graus de verdade. Então, se o S estimar perfeitamente o sigma 0, o que vai dar isso? Identidade. Ó, zero essa parcela. O que vai dar isso? Identidade. Traço da identidade dá P. P sobre P dá 1. 1 ao quadrado, 1. Dá menos P ao quadrado sobre 2, menos P ao quadrado sobre 2 dá 0. Perfeito. Então, no caso que a meu S estima perfeitamente a minha matriz de covariância sigma 0, isso aqui daria 0. E à medida que a minha hipótese for falsa, isso aqui vai crescendo indefinidamente, evidenciando que a hipótese deve ser rejeitada. Essa é a lógica desse teste. Então, não preciso transformar os dados. Basta obter a matriz sigma 0 inversa, raiz quadrada inversa, dar o valor hipotético e fazer esse produto na S aqui para usar. Um exemplo para a gente verificar é aqueles mesmos dados, os dados da Capoeira Nova, da Amazônia, do exemplo 5.1 e vários exemplos do capítulo anterior, com 30 parcelas. Quem quiser ver os dados pode ir lá, não reproduzir isso aqui de novo, não, ou no livro. Suponhamos que essa amostra seja proveniente de uma normal bivariada, testar a hipótese que a matriz de covariância seja igual à da população da floresta, que é dada por isso aqui. Então, nós testamos que a média era igual da floresta, agora vamos testar que a covariância é igual da floresta. Nós rejeitamos que a média era igual da floresta em todos os exemplos que nós fizemos atrás. E agora, vamos testar que a covariância é igual a essa covariância, um valor fixado, positivo definido, tal que é o valor da floresta. Nós tínhamos estimado a média e a covariância, que nós não vamos precisar, né? Vamos precisar só dessa. Vamos aplicar cada uma das situações para elucidar alguns pontos, tá? Só com esse intuito. Na prática, a gente só faz um teste deste, não precisamos fazer vários testes. O teste 2 é a estatística da razão de verossimilhança original com P mais 1 sobre 2 graus de verdade. Então, o que eu tenho que calcular? Sigma 0 menos 1 é SN, sigma 0 menos 1 é SN menos NP. Eu tenho meu S aqui, 164, 20. Então, se eu multiplicar por 29 e dividir por 30, eu tenho o SN. Está aqui, um pouquinho diferente daquela lá. 158, 164, 110 aqui vai virar 106, 109 de covariância negativa vai virar 106 negativo. Um quebradinho. Fazendo, sigma 0 inversa, vezes isso aqui, sigma 0 inversa é inversa dessa matriz, vezes essa matriz que é a SN. Veja que eu pus estimativa dela aqui, minúsculo. Portanto, a matriz P por P minúsculo, que eu estou falando da estimativa do S são E não. Então, deu esse valor aqui. Aí, se eu volto lá na estatística 2, eu vou ter que achar o traço dessa matriz, soma do diagonal, determinante e aplicar o logaritmo, menos NP. Então, o traço deu isso, a soma dos valores da diagonal, 6,70 menos 0,02, então dá 6,73, que é na segunda casa, né? Determinante é isso vezes isso, menos isso vezes isso, deu 4,88, menos NP sobre 2, desculpa, o N pus em evidência, menos P. Não tem sobre 2 não.
menos P só. Opa, perdão aqui. Menos, eu pus o N em evidência, tá? Então 30, menos P, que ficou. O 30 ficou em evidência aqui, ó. 30 vezes 2, fosse lá, NP. Então, menos 2. Fazendo essa conta, eu achei 94,41. Grau de liberdade, duas variáveis, né? P, que multiplica P mais 1. Então, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. 3 graus de liberdade. Então, eu vou confrontar esse valor aqui com Q quadrado alfa, quantia superior a alfa, 5%, com 3 graus de liberdade. Ou eu achar o valor P, que é a probabilidade do Q quadrado, com 3 graus de liberdade, superar 94,41. Ser maior ou igual, que dá praticamente zero, com esse número de casos decimais aqui. Então, uma forte evidência significativa para rejeitar a hipótese nula, sendo que há um forte efeito antrópico sobre a covariância. Então, a covariância dos nossos dados, da capoeira nova, não é igual ao da floresta. Então, o efeito de ter desmatado, que é a ação antrópica, a ação do homem, ela também afetou não só a média, mas afetou a covariância da população de capoeira nova. A estatística 3, ó, a mesma quantidade, agora com a S no lugar da SN, então tem que fazer esse traço e esse logaritmo aqui, o determinante novo, porque é a S, e obter essa matriz com a S. Agora tem que multiplicar pelo fator de correção, tá? Na estatística. Então, multiplicando pela S, achamos essa matriz, muito parecida. O determinante e o traço dessa matriz, determinante e traço, que é a soma dos elementos da diagonal, né? Aliás, traço e determinante, nessa ordem. Traço primeiro, determinante depois. O valor da estatística, então, é o fator de correção. N-1, 29, P vezes 2, tal, aquela fórmula lá, vezes aquela quantidade, que é o traço, menos Ln do determinante, menos 2, que é o P. Deu 93, bem próximo do anterior, que foi 94 em quebradinho, aqui 93,64, com 3 graus de liberdade, valor P muito pequeno, com 4 casos nem apareceu aqui nada, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, lá na frente algum 1. A mesma conclusão anterior é retirada, deve ser rejeitada a hipótese de que a capoeira nova tem a covariância igual à covariância do solo sobre floresta. A matriz de covariância é diferente. Então, a ação antrópica influenciou a covariância. A estatística 4, que é a aproximação F, então, já tenho esse traço, já tenho esse determinante, tem que multiplicar por 29 e dividir por A. Então, tem que achar o A, tem que achar o C, C0. Né? Então, o C, reproduzir as expressões aqui. O N1, que é o F, é 3, grau de liberdade 1. Então, o C deu 0,024, 9. O C0, 0,022, 98. O F0, que é o N1, mais 2. N1 é o grau de liberdade 1, que é 3, né? C0 menos C ao quadrado, 3 mais 2. C0 menos C ao quadrado, 223, e o A, finalmente, só aplicar a fórmula aqui, 3,11. Então, dividindo, dividindo 29 vezes 3, 31, que é o valor daquela parte ali interna da matriz de variância e covariância, dessa parte aqui, essa parte traço, menos Ln, menos P, é isso. Vezes 29, que é N-1, dividido pelo A, deu isso. Com N1 e N2 graus de liberdade, 3 e N2, 223,53, que é o F0. E achamos o valor P na distribuição F, deu 1,11 exatamente 16. A partir desses resultados, inferimos que a hipótese nula deve ser rejeitada, confirmando os resultados dos demais testes. E, finalmente, nós aplicamos a estatística do Leydot-Wolff, né, para esse caso, que é essa estatística aqui, para testar a hipótese que sigma igual a sigma zero. Então, achei a inversa, pré-multipliquei pela S e tal, para usar na estatística. Tá? Então, achei essa matriz aqui. Ó. Essa matriz aqui é menos a identidade ao quadrado, pegar o traço dessa matriz ao quadrado, dividir por P ao quadrado, multiplicando por essas constantes, fazendo o resultado ali da estatística. É bem trivial, são continhas. Uma vez obtidas as contas matriciais, o resto é contas muito simples. Ó. Então, isso aqui dá isso. Aí eu pego o traço dessa matriz, elevo
ao quadrado, né, não, já levei a matriz ao quadrado, traço da matriz ao quadrado. Então, esse aqui já é a matriz ao quadrado, pego o traço. O traço da matriz original dividido por P ao quadrado, vezes P ao quadrado, sobre 2, e aqui está o resto. 369,72. Isso é uma Q quadrado com P mais 1 sobre 2, com 3 graus de verdade, achando o valor P altamente significativo. Valor P 0,00000, tipo aquele F lá, 1 vezes 10 a menos alguma coisa, menos 16, menos alguma coisa. Concluímos que a hipótese nula deve ser rejeitada e que a ação antrópica realmente afetou a covariância de população da capoeira nova. Ou seja, a capoeira nova não tem covariância igual à da floresta. Na próxima aula nós vamos ver teste de independência e esfericidade. Espero que vocês tenham entendido. As contas são realmente bem triviais, né? Uma vez obtida a estatística, a aplicação é muito simples. Dá trabalho? Dá, porque tem que achar traços, tem que fazer inversa, tem que multiplicar, tem que achar raiz quadrada usando decomposição espectral, tem que achar, então, portanto, decomposição espectral. Podemos substituir a decomposição espectral por Cholesky, lembrando que, quando for fazer, a S e a S' são matrizes diferentes, então, quando for pré-multiplicar lá, tem que multiplicar pela Cholesky, que é a triangular interior, por exemplo, que é o contrário que a R fornece, e pós-multiplicar pela triangular superior da Cholesky. Todas são Cholesky, tanto faz a triangular inferior e a triangular superior. Alguns autores chamam a triangular inferior de Cholesky e outros a triangular superior, mas na hora de multiplicar, a inferior tem que estar pré-multiplicando e a triangular superior pós-multiplicar. Tá? Então, tome muito cuidado se forem usar outras decomposições. Em vez de sigma 0 a menos meio, eu posso usar a Cholesky inversa. Tá? Então, muito obrigado. E até a nossa próxima aula sobre teste de independência e esfericidade. Não sei se eu vou precisar ou não dividir em duas partes, falar teste de independência e depois falar teste da esfericidade. Vou avaliar, para a aula não ficar muito longa como essa. Até lá, muito obrigado.